Maria Clara, Neide. Ei, Fabiana. Paz e graça, Grazi. Evandro. Zerina tá aqui conosco hoje. O Gu. Ei, Igor, tá sumido. Kathleen. Ei, amor, paz e graça. Sejam bem-vindos. Vamos convidar outras pessoas, mandar aviãozinho. Emilde. Boa noite. Ei, Rosângela. Ei, Isabel. Pastor Isabel. Paz e graça, Sara. Esqueci. Milde, isso. Gente, como é que tá o som aí da minha voz? Ei, Lúcia. Ei, Irênio. Marson. Ei, Pati, paz e graça, gente. Sejam todos muito bem-vindos no nosso meio. Convide as pessoas para estarem conosco nessa noite. Mande um aviãozinho aí. Ei, Marimar. Vamos adorar o Senhor nessa noite.
o teu amor que lança fora todo medo, o teu amor que lança fora todo medo, é o amor do meu amado. É o amor do meu amado. Meu amigo fiel, Jesus, tu és tudo para mim. Meu amigo fiel, Jesus, tu és tudo para mim. Seu amor é melhor do que a vida. Seu amor é melhor do que tudo que eu já provei. Seu amor é melhor do que a vida. Seu amor é melhor do que tudo que eu já provei. Jesus, meu amigo fiel, Jesus, tu és tudo para mim. Meu amigo fiel, Jesus, eu te amo, te desejo mais que ouro, Yeshua. Eu te amo, te desejo mais que ouro, Yeshua. Yeshua te amamos, Yeshua te amamos, Yeshua te amamos. Yeshua te amamos. Boa noite. Seja bem-vinda, Sandra, Thalita, Grace. Fique à vontade no nosso meio, paz e graça. Eis Ana, paz e graça. Queridos, essa tarde eu estava orando ao Senhor, tinha preparado uma palavra e no final da tarde o Senhor falou assim: nós ainda estamos no mês das mães e o Senhor me pediu para dar uma palavra, na verdade para repetir uma palavra que eu dei para as mães semana passada. E como é o mês de maio que não acabou, não se encerrou, e hoje nós temos uma palavra para você que é mãe, para você que é vó, para você que é bisavó. E eu tenho certeza que Deus vai tocar profundamente no coração de vocês. É uma palavra muito importante. Hoje nós vamos saber o que uma mãe, como que uma mãe pode impactar a vida, o destino, uma geração, através da palavra. Te amo, Grace. Amém? Então, mães que marcam destinos. Ei, mãe! Mães que marcam destinos. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 2 Timóteo 3,15. E nós vamos falar de duas pessoas da Bíblia. Nós vamos falar pessoas que foram diretamente moldadas pelo que elas receberam dentro da sua própria casa.
Porque os nossos filhos, eles são os nossos reflexos. Eles são os nossos xerox. Eles só repetem aquilo que aprendem dentro de casa. E hoje nós vamos saber a importância das mães que marcam destino. Então separa um lugar na sua casa, convide algumas mães para estarem aqui, manda um aviãozinho agora, que elas não podem perder essa mensagem. Separa um lugar para você ouvir, onde que só você e o Espírito Santo possam falar com você. Deus, nessa noite eu quero entregar cada mulher, cada mãe, cada avó que está aqui presente nessa live. O Senhor venha, Pai querido, de uma maneira muito especial, porque o Senhor é o nosso convidado de honra para essa live. E de uma maneira muito especial, que o Senhor venha falar conosco. Venha abrir os nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, Pai querido, para que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Fique à vontade, Espírito Santo, para nos conduzir e nos guiar da maneira que o Senhor desejar. Guarda a vida dessas mulheres e nós repreendemos toda ação do maligno, toda seta que venha contrário, querendo distorcer qualquer palavra do Senhor. Nós repreendemos em nome de Jesus. Amém? E a palavra está lá em 2 Timóteo 3,15. Amém, mãe? 2 Timóteo 3,15, que fala assim, olha, porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. E hoje nós vamos conhecer Atalia e Timóteo. E vamos conhecer profundamente o que essas duas pessoas trouxeram e aprenderam na prática com as suas mães. Amém? Porque Atalia, nós sabemos que foi fruto de uma herança maligna. E Timóteo, ele foi fruto de uma fé sincera. Duas histórias bem no extremo, né? Uma foi fruto de uma herança maligna e o outro foi fruto de uma fé sincera. Mas vamos conhecer a história de Atalia, que está lá em 2 Reis 11. Eu não vou abrir a Bíblia, mas essa história está lá em 2 Reis 11. Eu já até preguei em alguma live aqui sobre Atalia. Olha, e Atalia era filha do rei Acabe e da rainha Jezabel. A rainha Jezabel era uma mulher marcada pela idolatria, pela manipulação e pela perversidade. E Atalia, sendo a sua filha, desde pequena, ela cresceu neste ambiente. Um ambiente em que sua mãe, ela rejeitava o próprio Deus e Baal era adorado. Então, desde criança, Atalia, ela cresceu num ambiente de idolatria. E ela aprendeu isso na prática com a sua própria mãe. A sua mãe não apenas a ensinou, mas praticava aos olhos de Atalia. E Jezabel, ela praticava a destruição da fé e ela sempre exaltava a crueldade, a idolatria e o ego. Mas vamos conhecer um pouco dessa história para você ver o que sucedeu com Atalia. Após a morte de Salomão, as tribos foram divididas, os reinos foram divididos. O reino de Israel dividiu em 2 reinos, que foi o reino de Judá, que ficou ao sul, né, com a capital Jerusalém, e o reino de Israel ao norte, que é a capital de Samaria. Então, Atalia, que era do reino de Israel, casa-se com Jorão, que era o rei de Judá. Só que Jorão era um homem temente a Deus, que não tinha idolatria.
Tanto que essa influência que deveria ter sido uma bênção na vida de Atalia, ela virou uma maldição. Por que virou uma maldição? Porque o rei Jorão, ao invés de ter influenciado a sua esposa, ao invés de ter ensinado a sua esposa os princípios do Deus de Israel, ele se deixou ser influenciado por Baal, pelo aquilo que Atalia aprendeu da sua mãe. Então, quando Atalia casou com Jorão, Atalia trouxe todos os seus ensinamentos, tudo aquilo que ela aprendeu da sua mãe para dentro da sua casa. Então, a influência que deveria ser bênção para Jorão, para o rei de Judá, ela virou uma maldição. E essa menina, a Atalia, ela foi tão cruel, que após a morte do seu filho, antes da morte do seu filho, o seu marido, o rei Jorão, ele morreu. Por que ele morreu? Ele morreu devido a isso mesmo, foi um castigo do Senhor, uma morte de uma doença no seu intestino. E após isso, o seu filho também morre. E após o seu filho morrer, olha a crueldade de Atalia. Ela vai lá e mata os seus próprios netos. Para quê? Para usurpar o trono. Porque ela matando os seus netos, quem assumiria o reinado seria Atalia. Ela faz isso para usurpar o trono e aniquilar a linhagem real de Davi. E nós sabemos que Jesus, o Messias, ele veio da linhagem de Davi. E também nós sabemos que isso era um plano do próprio inimigo, uma tentativa direta para destruir o plano de salvação de Deus. Mas Atalia não contava que Deus, ele possui os seus servos aqui nessa terra. O que aconteceu? Ela, achando que tinha matado todos os netos, sobrou um bebê. Sobrou um bebê em que duas pessoas pegaram esse bebê, Joás, e esconderam esse bebê. Enquanto Atalia era a rainha, fazendo as suas crueldades, fazendo as suas manipulações, trazendo o Deus dela, que era o Deus de Baal, para ajudar. Porém, queridos, quando Joás, esse bebê, ele completou 7 anos, ele foi coroado rei. E Atalia, ela foi executada. Atalia foi morta. O que nós como mães, o que nós podemos tirar dessa geração de Jezabel? Que mães desconectadas de Deus, desconectadas de Deus, elas criam filhos destrutivos e, sem perceber, elas repetem ciclos que se espalham de geração em geração. Por quê, Carol? Olha para você ver. Olha a repetição de ciclo. Jezabel, a uma mulher maquiavélica, ela casa com o rei Acabe, um homem certamente que não fazia o seu papel de voz ativa do seu lar. Ele não era a voz profética do seu lar. E quem comandava tudo era Jezabel. E Atalia cresceu nesse ambiente. O que aconteceu automaticamente? Atalia também casou com um homem que não tinha voz ativa. Casou com um homem, ao invés de influenciar a sua fé, ele deixou ser influenciado, e aí os ciclos vão se repetindo. E nós sabemos que os nossos filhos, eles são muito melhores do que nós. Agora você imagina, Jezabel já era muito perversa. Imagina a Atalia. O que essa mulher não virou? Então, queridas, mães desconectadas de Deus criam filhos destrutivos e repetem os ciclos. Você já observou naquela família que fala assim: nossa, eu tenho um tanto de tia solteira que casou, separou, e assim foi. A mãe foi assim, a filha foi assim, a neta está sendo assim. Já viu mães solteiras que casa
grávida, depois viram mães solteiras, os filhos não têm pai, e aí a filha também é assim, a avó também é assim, e a geração vai de geração em geração. Mas eu quero te dar uma notícia. Alguém vai ter que se levantar para quebrar essa maldição. Se você tem essa maldição na sua família, você que é mãe, você que é vó, alguém vai ter que se levantar diante do Senhor para quebrar. Carol, e como que quebra essa maldição? A gente só reverte essa maldição com a nossa rendição. A gente só reverte essa maldição se rendendo aos pés do Senhor. Então, queridas, não criem atalias. Cuidado com a maldição que você carrega. Seja você, mãe, a primeira a cortar na raiz essa maldição, para que seus filhos não usufruam delas. Para que a partir da sua geração seja diferente, em nome de Jesus. Mas vamos conhecer agora uma outra história que é o extremo. Uma história que nós, mães, precisamos aprender que além da gente cortar a maldição, nós precisamos entender e saber desse legado. Que é a história de Timóteo, sabe? Timóteo, ele nasceu lá em Listra. Ele era filho de uma judia cristã, Eunice, seu pai era grego. E desde criança, Timóteo ele foi ensinado pelas Sagradas Escrituras através da sua mãe Eunice e da sua avó Lloyd. Queridos, e vamos conhecer um pouco para você ver quem foi Timóteo, o que ele se tornou. Porque uma pessoa que ela é criada dentro do Evangelho, uma pessoa que é ensinada, que a palavra é inculcada no seu coração desde criança, mesmo que ela desvie, mesmo que por um tempo ela possa vagar em outros caminhos, mas ela vai voltar. Ela vai voltar. A palavra ela fica enraizada. E olha o que aconteceu. Quando Paulo conheceu Timóteo, quando Paulo encontrou com Timóteo, que foi na sua segunda viagem missionária, Timóteo, ele já estava preparado com a sua fé daquilo que ele herdou na sua própria casa. Então, quando Paulo encontrou com Timóteo já estava preparado, porque ele foi criado, baseado na palavra pela sua mãe e pela sua avó. Sabe, a sua mãe e a sua avó já tinha estabelecido uma identidade em Timóteo, ao contrário de Atalia. E Timóteo, ele já sabia do seu propósito. Timóteo, ele já sabia quem ele era em Cristo Jesus. E quando Paulo chamou Timóteo, Timóteo não teve dúvidas. Imediatamente, Timóteo, ele caminhou junto com o seu pai espiritual. E o seu pai espiritual, que foi Paulo, treinou, instruiu e direcionou Timóteo nessa caminhada. Sabe? E mesmo quando Paulo estava preso, Paulo escrevia cartas para Timóteo, porque Timóteo, ele já tinha se tornado um pastor da igreja de Éfeso. E Paulo da prisão escrevia cartas direcionando Timóteo na prática o que ele deveria fazer lá na igreja de Éfeso, na prática. Sabe, gente, Timóteo, mesmo sendo jovem, ele foi um exemplo de fé, um exemplo de amor, um exemplo de pureza, um exemplo de compromisso com Deus, um exemplo de dependência no Senhor. Mesmo sendo muito jovem. E eu quero falar com vocês que Paulo, ele foi essencial na vida de Timóteo. Paulo foi essencial na vida de Timóteo. Mas foi a sua mãe
e a sua avó que plantaram as sementes da fé. Foi a sua mãe e a sua avó que plantaram desde seus primeiros anos de vida. E que se tornaram e que colocou Timóteo apto para o seu chamado. Paulo teve uma grande participação, mas quando Timóteo já era crescido. Mas quem fez toda a diferença na vida de Timóteo foi a sua mãe e a sua avó, que plantou a palavra, que enraizou, que inculcou a palavra dentro do seu coração. E o que nós aprendemos com isso? Que uma mãe temente a Deus, ela não apenas ensina. Uma mãe temente a Deus, ela não apenas ensina, mas ela vive o que ensina. Ela pratica o que ensina. Então ela marca o seu filho profundamente com a palavra do Senhor. E ela se torna um exemplo dentro da sua casa. A Thalia, a sua mãe desconectada com Deus, formou ela uma destruição. E ela repetiu ciclos. Ciclos de manipulação. Ciclo de uma mulher maquiavélica. Ciclo de uma mulher assassina. Timóteo foi ensinado desde pequeno, através da palavra do Senhor. E por conta disso, ele se tornou um pastor. E por conta disso, quando ele foi jovem, ele não teve dúvida do seu chamado. Quando Paulo chamou ele, logo foi, ele aceitou. Porque a sua mãe já tinha forjado, já tinha firmado uma identidade nele. Olha a diferença de mães baseadas na palavra do Senhor, de mães que praticam a palavra do Senhor. Ah, mas talvez você está aqui, Carol, mas meus filhos já estão grandes, meus filhos já casaram, já cresceram, já está todo mundo para fora de casa. Querido, você vai ser a avó. Você vai ser a avó. E a palavra fala que Timóteo foi ensinado pela sua mãe e pela sua avó. Isso significa que nunca é tarde para a gente influenciar, nunca é tarde para nós ensinarmos, nunca é tarde para praticarmos, nunca é tarde para vivermos o propósito do Senhor diante dos nossos filhos, diante dos nossos netos e diante das pessoas ao nosso redor. E não se esqueça, mães, não se esqueça, avós, não se esqueça. Se você ora diante dos seus filhos, os seus filhos vão aprender a buscar refúgio diante do Senhor. Mães, e se você também reclama, os seus filhos vão aprender o caminho da murmuração. Nós somos um exemplo dentro da nossa casa. E não adianta nós fazermos só lá na igreja. Não adianta nós transformar só a vida das pessoas com as nossas belas palavras. Nós precisamos praticar dentro da nossa casa. Porque nós podemos ensinar. Nós vamos até carregar algumas pessoas conosco. Mas o exemplo, ele vai arrastar uma multidão. O exemplo tem que arrastar primeiro a sua família. Porque do que adianta nós ganharmos o mundo todo, o mundo inteiro e perder os nossos filhos? Quantos filhos de cristãos estão perdidos aí? Quantos filhos de mulheres tementes ao Senhor estão perdidos por aí? E eu tenho certeza que muitas delas se questionam aonde nós falhamos. Aonde eu falhei. Mas nunca é tarde para recomeçar.
Nunca é tarde para orarmos pelos nossos filhos. Nunca é tarde para a gente buscar. Nunca é tarde para resgatarmos a nossa geração. Sabe, mães, você tem o poder para marcar o destino da sua geração. Mães, você tem o poder de marcar o destino da sua geração. E somos nós que vamos direcionar qual o caminho que eles devem trilhar. E quanto mais cedo começarmos, menos trabalho nós vamos ter. E quanto mais cedo nós começarmos, menos desejo pelo mundo eles vão ter. Podem até querer experimentar, mas eles vão retornar. Eles vão voltar. Queridos, não criem Atalias. Mães, não criem Atalias. Criem Timóteos. Eu falei no dia que eu preguei, eu falei assim, gente, tá, mas eu não quero que meu filho vire um pastor. Mas eu quero te perguntar. Você quer que seu filho vire o quê? Um médico, um juiz, um advogado, um professor? Criem eles baseado na palavra do Senhor. Porque o único livro neste mundo que fala que nós não devemos roubar, que nós não devemos matar, que não é para adulterar, que não é para falar mal das pessoas, que não é para fazer acepções de pessoas, é a Bíblia. Então, se você quer um grande juiz dentro da sua casa, se você quer um grande médico, se você quer uma professora de sucesso, crie seu filho baseado na palavra do Senhor. Assim nós vamos ter certeza que você vai formar um homem, que você vai formar uma mulher de sucesso. Amém? E a verdade é que todos nós estamos aqui, nós estamos deixando um legado. Nós mães, nós avós, nós tias, todos nós estamos deixando um legado para os nossos filhos. Nós estamos deixando um legado para os nossos filhos, para os nossos netos, para aqueles que já cresceram, para os que ainda estão por vir. E para todas as pessoas que de uma forma nós temos influenciado de acordo com a palavra do Senhor. Nós vamos deixar esse legado. E que legado você tem deixado? Um legado que está construindo ou um legado que está destruindo a sua geração? Que tipo de legado nós temos deixado? E eu quero te convidar que ainda há tempo de plantar, que ainda há tempo de regar aquilo que estava seco, que ainda nós temos tempo para recomeçar. Não desista da sua geração. Mães, não desista da sua geração. Ainda tem tempo. Se existe vida, se existe fôlego de vida, ainda existe um tempo. Você não está sozinha. Mas às vezes você está aqui atrás dessa tela se perguntando assim: ah, mas eu já não tenho mais força, meu filho está perdido na droga. Eu já não tenho mais força, minha filha já está se prostituindo. Eu já não tenho mais forças. Eu quero te convidar. Eu quero te convidar a se render nessa noite. E te pedir, e você fazer um pedido ao Senhor. Que a partir de agora, você terá outras atitudes. Você vai mudar a sua atitude. Você vai se render. Você vai dobrar o seu joelho. Você vai clamar. Você vai pedir sabedoria ao Senhor. E Ele vai te conduzir ao lugar certo. Ele vai te direcionar como você vai lidar com o seu filho a partir de agora.
Sabe o que eu faço muito aqui em casa? Quando as minhas filhas estão dormindo, eu vou lá, eu coloco a mão sobre a cabeça delas e começo a profetizar. Antonella, você nasceu para a glória do Senhor. Giovana, você nasceu para a glória do Senhor. Antonella, você vai ser uma mulher segundo o coração do Senhor. Aonde você entrar, o Senhor vai estar com você, o Senhor vai te direcionar. Queridos, nós somos bocas proféticas do Senhor para a nossa geração, para esse tempo. As nossas palavras, elas têm poder. Elas têm poder de transformar, elas têm poder de mudar. E do contrário também. Cuidado, mães, com as suas palavras. Qual é o legado que você quer deixar para a sua geração nessa noite? Sabe como nós podemos quebrar os ciclos de maldição? Nos rendendo diante do Senhor. Nós só vamos reverter esses ciclos de maldição nos rendendo diante do Senhor. Não tem outra receita, não tem outro caminho, não tem curso. Tem rendição, tem busca com o Senhor. E se o caminho tiver muito difícil, procure algumas mulheres que vão te levar para mais perto do Senhor. Procure mulheres que vão te ajudar nessa caminhada. Procure mulheres que ouvem a voz do Senhor para te ajudar nessa caminhada. Amém? Vou te dar uma oportunidade para você abrir o seu coração nessa noite e recomeçar tudo do zero com o Senhor. Ele vai fazer um milagre na sua vida. Ele vai fazer um milagre nos seus filhos. O milagre vai chegar na sua geração. Os filhos das drogas, eles vão retornar. A menina prostituindo, Deus vai fazer um milagre de uma família para ela. Creia, não desista da sua geração. E vamos adorar o Senhor nessa noite. Feche os seus olhos. Se derrame diante do Senhor. Deus está restaurando a sua casa. Dar o melhor de mim, eu preciso ser moído, espremido e apertado. Eu estou aqui. Se pra te dar o melhor de mim, eu preciso ser moído, espremido e apertado. Eu estou aqui. Eu pensei que já tinha entregado tudo, mas você já me mostrou que não. E a cada passo que eu dou é sempre uma nova história. Eu abro mão de tudo que eu sei. Eu abro mão de tudo
Tantas mulheres, Senhor, com a alma desfalecida. Mulheres, eu quero falar nessa noite para vocês que existe um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que pode transformar lares. Mas eu quero te convidar a você olhar para dentro de você. Começa a mudar algo dentro de você. Deus quer transformar algo dentro de você para que você possa exalar diante dos seus filhos. Para que você possa exalar diante da sua geração. Porque primeiro Deus faz em nós, para depois fazer através de nós. Então é necessário nós mudarmos os planos. Para que nós possamos deixar um legado para os nossos filhos. Mude a sua atitude. Transforme o seu coração. E se renda ao Senhor. Clame a Ele. Não desista. E eu profetizo nessa noite que mães que têm orado pelos seus filhos que estão diante das drogas, que eles vão voltar. Eu profetizo que eles vão voltar, que eles vão largar esse vício em nome de Jesus. Deus, eu profetizo que mulheres, que filhas que estão saindo para as ruas para se prostituírem, que o Senhor vai tocar no coração dessas meninas, que elas vão voltar. Porque as suas mães estão clamando pelas suas vidas. Ah, Senhor, mães que estão clamando para os filhos que um dia se perderam, que um dia se desviaram do caminho do Senhor. Que nessa noite eu profetizo que eles vão voltar. Eles vão voltar. E nós vamos ter testemunhos de mães que vão falar um dia na live: eu me rendi ao Senhor, eu entreguei os meus filhos diante do Senhor, e um dia eles estão aqui servindo para a glória do nome de Jesus. Fiquem firmes, mamães. Fiquem firmes e se conectem com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. E que você, mamãe, possa ser como a mãe de Timóteo. Que possa criar os seus filhos de acordo com as sagradas escrituras. E que você não perca de vista isso. Não permita que as coisas do dia a dia perca a essência do Senhor dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Queridos, e nós temos grandes projetos para essa live. Mas no momento oportuno nós vamos falar. Já estamos doidos para falar, para revelar para vocês. Mas ainda não é o momento. Amém? Deus abençoe. Fique na paz. E até segunda-feira eu espero cada um de vocês aqui. Um beijo.